Bom, então vamos rever um pouquinho o que vimos na aula passada. Nós consideramos ômega uma n-1 forma com suporte compacto numa variedade M, com bordo, variedade orientada e nós o primeiro passo foi definir o que era a integral de ômega em M, aqui N. Então a gente dividiu, então primeiro vimos para M Rn, isto aqui é simplesmente a integral de Riemann. Sim? Então vimos que a propriedade fundamental que tem a integral de Riemann é a mudança de variáveis. Isto permite mostrar que para um diffeomorfismo que preserva a orientação, isto é igual a isto. Em Rn primeiro, para uma n forma com suporte compacto. Então isso aqui, então diffeomorfismo preservando orientação. Sim? Primeiro fizemos isso. Graças a isso, então, nos permitiu agora definir a integral de ômega em M quando o suporte de ômega está contido no domínio de uma carta. Sim? E graças a isso está bem definido, né? Lembra como a gente fazia, né? Temos aqui nossa M, aqui temos uma carta φ, que cai, aqui temos U, e uma carta φ de U. Então estamos supondo que temos uma n-forma com domínio dentro, com suporte dentro do domínio de uma carta. Então, o pullback, pela inversa da carta, né, dá uma forma em Rn. Então, a gente definia simplesmente isto, né, definia a integral de M, de ômega sobre M, simplesmente como o pullback em Rn. Como esta tem suporte compacto, esta tem suporte compacto em Rn, e isso faz sentido. Sim? Agora, graças a esta propriedade, isto não depende da carta. Se a gente tiver uma outra carta, Xi, com outro domínio, contendo o suporte de ômega, a diferença aqui assim, a diferença entre esta e com φ é dada pelo pullback deste diffeomorfismo e por causa desta propriedade, então, esse troço não depende da carta, este número não depende da carta φ que a gente pega. Sim? E, então, uma vez que temos suporte da carta, a gente pegou partições da unidade e isso nos permitiu definir
a integral sobre m de ômega, onde ômega é qualquer forma, n forma em n, com suporte compacto. ¿Sí? Então nós mostramos isso, e isto não tem por que ser surpreendente. Lembrem que, pegando uma partição da unidade, então se ρ alfa é uma partição da unidade de um atlas orientado, dos domínios das cartas de um atlas orientado, então, como ômega tem suporte compacto, esse troço aqui, que nada mais é do que ômega mesmo, isso é uma soma finita. ¿Sí? Não é só uma soma finita em cada ponto, é uma soma finita. ¿Sí? Os mesmos alfas para cada ponto. Então isso é uma soma finita, e isso permite fazer todas as contas com partições da unidade. Mas observem o seguinte, né? Que como a soma, agora é uma soma finita, estou pegando os alfa que fazem desta uma soma finita. ¿Sí? Esses índices, né? Desculpe, observem isto, né? Essa soma é identicamente 1, então eu posso derivar. ¿Sí? Então, o zero, isso aqui é uma função constante. Então, isso aqui é a diferencial da soma de ρ alfa. Né? Como a família é localmente finita, isto é isso. Então, a soma de todas essas diferenciais é zero. É uma família localmente finita também, e a soma é zero. Né? Então, observem que se ômega agora é uma n-1 forma com suporte compacto em M, quem é de ômega? Né? Bom, de ômega é a mesma coisa que d da soma sobre alfa, ρ alfa, ômega. Porque essa função é uma função identicamente 1. Localmente finito, isto aqui dá uma soma disto, polinaridade. Agora uso a propriedade diferencial. O que é isto? Isto é a soma da diferencial de ρ alfa ômega mais ρ alfa de ômega. Certo? Que é a mesma coisa que a soma de d ρ alfa ômega mais soma de ρ alfa de ômega. Claro, não estamos fazendo nada, né? Isto é zero, então com o produto com ômega isto é zero, esta é a função 1, então fica d de ômega. Sim? Mas observem que no meio tem isto. Né? Então, se a gente integra v de ômega sobre m, isso é a mesma coisa que integrar isto sobre m. E agora esta está contida no domínio de uma carta. Então, se provarmos stocks para ômegas, para formas contidas em domínios de cartas, isto é a mesma coisa que certo? Que isto, claro, é isto. Então, realmente, o teorema de Stokes é um teorema local, em algum sentido. Né? Ou seja, só depende local no sentido de que a prova é local. Né? Não que ele é um teorema super global, mas a prova, né, só depende do comportamento local, e este é o motivo. Né? Então, foi isso que nós
provamos, né? Provamos o teorema de Stokes. A integral de ômega sobre m é a integral de ômega. Sim? Muito bem. Então lembre que na prova o que nós fizemos, na verdade, foi pegar quando pegamos isto, né? Para calcular aqui, nós pegamos um cubo grande e escrevíamos simplesmente o que são estas formas, né? A forma em Rn agora, que são estas formas em coordenadas, e vimos que era uma simples consequência do teorema fundamental do cálculo e do teorema de Fubini, né? A gente integra com a variável que convenha e de acordo com Fubini e segue imediatamente ou muito facilmente o teorema de Stokes. Então realmente o teorema de Stokes é mais um conjunto de propriedades, como por exemplo o teorema de mudança de variáveis, que o pullback comuta com a diferencial, ¿sí? Teorema fundamental do cálculo, teorema Fubini, mas não tem nenhuma conta estranha, né? Não é tecnicamente a união dessas coisas, simplesmente. E o que nós vimos quando pegamos estes cubos, né, é que como a forma tem suporte compacto dentro dos cubos, a forma no bordo do cubo todas se anulam. Claro que como forma numa variedade com bordo, ela podia ser uma coisa assim, o suporte, né? Então aí sim aparecia um bordo que podia ser diferente de zero. E isso é o que sobrevive no teorema de Stokes. Claro que a união destas coisas nada mais é do que o bordo da M, olhado em cartas. Certo? Então nós fizemos isso. E da prova, né, segue que, na verdade, vale o seguinte, né, que se vocês têm C, uma função de 0, 1, K, M, N, uma função diferenciável, simplesmente. Diferenciável aqui quer dizer, como sempre, não? Diferenciável num conjunto um pouquinho maior dentro da RK contendo o cubo. Sim? Assim que definimos diferenciabilidade sobre conjuntos arbitrários de RK. Então, diferenciável. Então, nós podemos, e ômega, uma K-forma em M. Isso aqui a gente considera como a orientação usual. Então faz perfeito sentido definir isto, que nada mais é do que isto. IK. Onde isso que está aqui é IK. Isso faz perfeito sentido. E o que vimos é que se vocês têm uma reparametrização que preserva a orientação disto, ou seja, uma função ρ, que é um diffeomorfismo de IK em IK, um diffeomorfismo preservando orientação. Então, pelo teorema de mudança de variáveis, a integral de C composto com ρ ômega é igual à integral de C de ômega. ¿Sí? Ou seja, não depende realmente da parametrização, não depende da função, sino que isto, o valor disto depende mais
da imagem de C do que da própria C. Essa frase que eu acabo de dizer é neste sentido, né? Estritamente falando. A frase que eu disse é informal, né? Isto é o que eu quero dizer formalmente. Bom, e como vimos, né, então podemos pegar o conjunto, isso se chama um K cubo singular em M, então podemos pegar o conjunto dos K cubos singulares, e considerar um módulo livre sobre esse conjunto. Ou seja, as combinações lineares de elementos em esse conjunto, tipo 3 C1 mais 2 C2. Né? Somas puramente formais. Podemos pegar um módulo sobre os inteiros ou podemos tomar o espaço vetorial sobre os reais. Um espaço vetorial de dimensão infinita. Mas o espaço vetorial onde os cubos singulares são uma base. Isso aqui é a base desse espaço vetorial. Tá? Então, claro, então aqui podemos pegar o módulo livre sobre Z ou sobre R, né? Tanto faz. E esse módulo livre com base B, né? Isso aqui são as K-cadeias sobre M. Então podemos estender por linearidade isto, né? Se temos alfa, uma K-cadeia, então, claro que por definição, né, alfa é uma soma formal de cubos singulares finita, né? Sempre finita. Para algum R, né? Por definição, né? Essas somas formais são finitas sempre. Então, se alfa é uma K-cadeia, eu posso definir, e ômega uma K-forma em M, eu posso definir isto simplesmente como a soma de lambda I integral de CI ômega. Sim? Então a ideia é um pouco o que eu tinha falado antes de provar o teorema de Stokes, que a ideia era integrar em cubos pequenos. Bom, um pouco isso é o que está por trás. Em particular, eu posso pegar K igual a N, aqui. E a ideia é que poder cobrir M com um monte de cubinhos. Cubos como estes, e integrar. Essa é outra maneira de definir integração. Nós não fizemos assim. Mas vocês podem trabalhar, em vez de fazer isto, em vez de fazer este roteiro que nós fizemos aqui, vocês podem ver tudo com isso. Esta visão é a que está no livro de Spivak. Volume 1, capítulo 8. Nós vamos, não importa como vocês entendam a orientação, mas nós vamos ver mais para frente que isso tem outras utilidades, que aqui estão ocultas e aqui não se vêem, mas aqui aparecem graças a este simples argumento.
Na segunda parte do curso, nós vamos seguir mais o Spivak do que o Tu. Em particular, os capítulos 8 e 11. Então, façam... Claro que só começamos agora, né? Mas façam exercícios, capítulos 8 e 11 de Spivak. ¿Sí? Consideren isso como lista de exercícios. Muito bem, então estas cadeias têm um operador de bordo. Então, se pegamos as K-cadeias, nas K-1 cadeias, que operador de bordo é simplesmente a restrição de uma cadeia ao bordo do cubo. Só que levando em conta a orientação. Sim? Então, nós, se C é um K cubo, nós definimos C e alfa para 1 menor ou igual a I menor ou igual a K e alfa 0 ou 1. Nós definimos C e alfa simplesmente com a restrição à face I alfa do cubo K. Ou seja, isto x1, xn-1 é C de x1, xi-1 alfa xi mais I xi-1. Isso é exatamente a... Observem que cada face de um cubo, de um K cubo, é um K-1 cubo. Sim? Então, esta função vai... Isso que está aqui é K. Aqui é K. Aqui é K. Então, isso que está aqui mora em IK-1. Então, isso aqui é uma função suave de IK-1 para variedade. Então, isso aqui está em M, né? Então, isto é um K-1 cubo. Singular. Então, definimos o bordo de C como a soma, vamos lá, K da soma alfa 0 e 1 de menos 1 I mais alfa C e alfa. E nós observamos que esse operador satisfaz isso. Como diferencial? Umas propriedades muito similares à diferencial. Então, agora temos as K-cadeias com o operador de bordo. Então, vamos fazer um desenho. Né? Então, pega um K cubo singular. Bom, o que quer dizer delta? Né? Então, um nome. Nomes. Uma K-cadeia. Uma K-cadeia alfa fechada se o bordo de alfa é 0. Uma K-cadeia é um bordo se
alfa é o bordo de alguém. Para alguma beta. Uma beta tem que ser, claro, uma K-1 cadeia. Sim? Então temos as cadeias fechadas e as cadeias que são bordo. Observe que por causa disto, todo bordo é fechado. Certo? Porque se eu pego o bordo de alfa, dá o quadrado de beta, que é zero por causa disto. Mas vamos ver um pouquinho o que quer dizer essas coisas num desenho, né? Então, peguem K igual a 1. Então, o que quer dizer que uma K cadeia, vamos ver primeiro com K, com um cubo. Um cubo C. O que quer dizer? Então, é simplesmente uma função do intervalo 0, 1 em M. Sim? Então, o que quer dizer que C é fechado? Bom, mas quem é DC? Bom, aqui temos a definição, né? Isso aqui, o que é? Então, K é 1, então essa soma não aparece. E aqui, então, temos duas possibilidades. Então, isso aqui é C1 1 menos C1 0. Ou seja, é pegar o C e colocar aqui, só que aqui é dimensão 1. Então, isso que está aqui nada mais é do que C de 1 menos C de 0. Agora, isso que está aqui agora é um zero cadeia. Ou seja, que não é um zero cubo. Os zero cubos são pontos. Né? Porque I0 é o zero, é um único ponto. Então, os zero cubos são pontos, um ponto isolado. Aqui temos dois pontos. Né? Mas é uma combinação linear de pontos de M. Sim? Então, quando é que isto é zero? Bom, mas isso que está aqui, a gente diz que é uma base. Está declarando isto como uma base das cadeias. Então, a única possibilidade é que isto seja... Esses são dois pontos de M. Então, a única possibilidade de que isto seja zero é se este ponto, C de 1 é igual a C de 0. Então, C é fechada se somente se C de 1 é igual a C de 0, que é a ideia que nós temos de que é uma curva fechada. Né? Sim. Você definiu K cadeias e você disse que a gente poderia ter feito a integral de Stokes todo o caminho. Sim. Então essas parametrizações que a gente coloca no compacto, aquele cubo do compacto tridimensional, você poderia meio que redimensionar aquele cubo grande que a gente colocou no 0 e fazer uma N cadeia? Poderia ter feito aquela mesma integral com N cadeia se você pedisse um diffeomorfismo específico e jogasse o suporte da carta no 0. Assim, o que você acaba fazendo, no caso de esta visão de integração, você acaba passando por partições da unidade de qualquer maneira, né? Porque este truque provoca. Mas, intuitivamente, não é isto que está por trás. De alguma maneira, as partições da unidade ocultam o que está por trás. O que está por trás é aquilo que eu falei, que se vocês têm a sua variedade com bordo, vocês estão cobrindo a variedade com cubinhos. Só que o problema disto é que vocês precisariam provar que existe uma cobertura de M por cubinhos. Isso é não trivial de provar. Então a gente
partições da unidade você não precisa disso, entendeu? Mas o que está por trás é aquilo que eu falei, né? Quando você orienta, como M está orientada, a orientação induzida nos bordos é oposta e, portanto, cancela. Cancela todos esses bordos dos cubos, a menos desse que não tem ninguém do outro lado para cancelar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mais ou menos, porque eu só queria tentar entender como aquilo se encaixa nisso. Porque aqui você está falando de K cadeias, só que lá você está falando de integral n-dimensional, então eu imagino que deveriam ter N cadeias. Em particular, a vantagem disso, porque para Stokes você só pode integrar uma N forma numa variedade de dimensão N orientável. Não pode integrar outra coisa. Sim? Então, o que acontece quando você tem K formas numa variedade de dimensão N? Você não pode integrar sobre M. Não pode. Mas o que sim pode fazer é pegar uma função de uma variedade de dimensão K em M, orientável, dimensão K em M e fazer o pullback. Aí sim, agora isto é isso que está aqui, isso aqui é uma K forma numa variedade com bordo de dimensão K. Perfeito. Então, na verdade, não é que estamos fazendo mais. Uma vez que você tem isto, você pode fazer ou pensar a coisa assim. Sim? Nós poderíamos ter feito isto sem passar por aqui, mas... Não, sim, eu quero entender como aquilo ainda é isso. Tipo, aquilo é um caso particular disso, mas você precisa dele antes de construir o outro. Porque aqui você não está saindo daquilo. Aparentemente aqui você está, porque K não é M. Mas você não pode integrar ômega em M. Você precisa de C. Para diferentes C, isto vai te dar diferentes coisas. Para diferentes cubos, você vai ter diferentes valores. Então não é que você está integrando ômega sobre M. Está integrando ao longo de um cubo. Por linearidade, a gente estende para as K cadeias. A ideia, o nome de K cadeia é por causa disto, né? Parece que estivessem encaixados. Né? Entender como é que significa uma K cadeia ser um bordo naquele contexto. Por exemplo, você tem... Aí não tem cadeia. Né? Sim, Aí não tem cadeias. Mas, como vimos na aula passada, agora vamos ver de novo, o operador de bordo e a diferencial estão muito relacionados. Né? De uma maneira muito forte, e o curso vai acabar com o teorema de Hahn, que vamos provar que essas coisas são isomorfas. Tá bom. Muito bem, então, um cubo é fechado se somente se ele é uma curva fechada no sentido intuitivo que a gente tem. Né? Então, agora, o que acontece se pegamos uma K cadeia, né? Ou uma cadeia? Então, essa foi a conta que também fizemos na aula passada. Né? Peguem alfa C menos C'. Então, C e C' são dois cubos. Né? Dois cubos singulares. E agora pegamos a uma cadeia que é simplesmente esta combinação linear desses dois cubos singulares. Então, o que é de alfa? Bom, de alfa, claro que aqui definimos o bordo de um cubo e se estende por linearidade. Ou seja, d alfa é d de C menos d de C'. O bordo de C menos o bordo de C'. E agora vemos isto, né? Isto aqui é C de 1 menos C de 0 mais menos C' de 1 menos C' de 0. Ou seja, C de 1 menos C de 0 mais C' de 0 menos C' de 1. Sim? Então, como pode ser que alfa seja fechada? O que quer dizer que é fechada? Pois é, quais são as possibilidades? Vocês têm estas combinações lineares de elementos de M.
Por exemplo, se os 4 são diferentes, como são pontos diferentes, isto nunca pode dar 0. Se 3 são diferentes, também não. Então, tem 2 formas só que isto pode dar 0. Ou este é igual a este, e este é igual a este, ou seja, C era fechado, e C' também era fechado. Nesse caso, claro, o que temos é uma coisa assim, é C e C'. 2 troços fechados. Mas isso não é só o que pode acontecer. Também pode acontecer que C de 1 seja igual a C' de 1 e C de 0 seja igual a C' de 0. O que é esse caso? Então temos aqui C, aqui está C de 0, aqui está C de 1. Deixem-me escrever uma setinha para indicar que é para lá. Então, o que falamos? Pode acontecer que C de 1 seja C' de 1 e C de 0 C' de 0. Ou seja, as duas curvas têm que começar e acabar no mesmo ponto. Só. Pode ser coisas mais estranhas, né? Pode ser coisas assim. Pode. Ninguém diz que essas curvas são curvas regulares, nem injetivas, nem nada. São só diferenciáveis. Olha o caso de dimensão 2. Isso a gente fez na aula passada. Né? Vamos ver um pouco o caso de dimensão 2. Então temos K igual a 2. Então o que é um 2 cubo? Bom, é uma função que vai do quadrado, né, em M. Sim? Então temos os 4 vértices e as 4 faces do nosso quadrado. Sim? Então, se a primeira variável vai para lá e a segunda variável vai para lá. Então, isso que está aqui é a curva C10. Sim? Este é o 0, este é o 1. Não, desculpa. Esse aqui é C10. Esse aqui é a C11. Esse aqui é a C20. Esse aqui é a C21. Sim? As restrições. Então o que estamos fazendo é pegar C, o bordo de C é C restrita ao bordo do cubo, mas levando em conta uma orientação. Então estamos pegando, na verdade, a imagem deste cubo em M. Então, esse ponto, vamos dizer aqui a origem, né? Esse ponto vem aqui, A, B, D e E. Sim? Então, observem qual é a conta, né? Então, o que estamos fazendo, o bordo de C é C percorrido com uma orientação que dá por isso. Observem que este tem a orientação oposta deste. Isso se deve a este alfa que está aqui.
certo? E quem é... Então, isso que está aqui, este é o bordo de C. Então, e quem é, então, d quadrado de C? Bom, mas... Então, o que temos que pegar? Temos que pegar... Então, o bordo de C é a união destes 4 K cubos, 1 cubo singulares. ¿Sí? Então, temos isso. Então, é o bordo de cada um desses 4. ¿Sí? Porque é linear. Então, esquecem desses 3 e olhem para este. Qual é o bordo? É B menos A. ¿Sí? Então aqui é C2, 0 menos C2, 1 mais C1, 1 menos C1, 0. Então, quando fazemos o bordo, que é a soma, temos que tomar cuidado com os sinais, né, de cada um desses bordos. Então, o que é isto? Isto é o bordo do 2, 0, que é B menos A, menos o bordo de 2, 1, que é D menos B. Estou fazendo a coisa ao contrário. Ah, mas lembre que também temos este, né? Isto é, então, B menos D mais E menos D menos E menos A. E observa que tudo cancela. Isso é certo. Nós tínhamos feito, claro, a conta em geral, né? Mas o motivo... Aqui dá para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo no caso de dimensão 2. ¿Sí? Muito bem. Ok. Então, da prova que nós fizemos do teorema de Stokes, né, segue também da mesma forma, né, que se alfa é uma K-cadeia, e ômega é uma K menos 1 forma em M, então a integral sobre alfa de ômega de d de ômega é igual à integral de d alfa. Este também é o teorema de Stokes. Mas na verdade não é nada mais do que uma observação, né? Esta construção é puramente formal. Então não é mais do que a gente já tinha visto, na verdade. Só uma observação, realmente. E lembrem por quê, né? Quando nós fizemos... Isto aqui é um pullback, sim? Cadê? Aqui. Isto nada mais é do que um pullback. E aqui estamos dentro, isto está dentro de RK. Né? Então, quando a gente calcula isto, esta é a integral de Riemann, na verdade. E nós, a mesma coisa por outro lado, né? E a conta que nós fizemos foi em RK, em RN. Né? E vimos justamente que isto vale simplesmente pelo teorema fundamental do cálculo. Claro, aqui o bordo é uma soma de bordos, mas cada um é um cubo singular. Cada um é a conta que nós fizemos para a prova do teorema de Stokes.
Então isso realmente é uma consequência de aquilo, né? Que quando nós... vamos relembrar isso. Então lembrem que se temos agora ômega, uma K-forma em IK, né? Que é esta. Então, esta propriedade, né? Isso foi exatamente o que nós mostramos quando provamos o teorema de Stokes. Exatamente o que nós provamos. E é o teorema fundamental do cálculo e Fubini, mais nada. Então isso é o teorema fundamental do cálculo mais Fubini. Sim? Então isso não falei nada muito além do que nós já tínhamos visto. Ixi, o celular não quer voltar. Ok. Então, realmente, se vocês pensam as K-cadeias, né, como um módulo livre sobre R, então, este teorema de Stokes, né, o teorema de Stokes para cadeias, né, este aqui, isso aqui dá uma dualidade, né? Dá uma dualidade entre o bordo nas K-cadeias, né, que é um espaço vetorial, né, e a diferencial nas K-formas, que também é um espaço vetorial. São dois um do outro. Mas tanto as K-formas quanto as K-cadeias são espaços vetoriais de dimensão infinita. Nós vamos ver que isso, na verdade, mora em dimensão finita, essa propriedade. Muito bem. Então, uma observação também. Vocês podem pegar algum livro e que, em vez de em cubos, faça sobre simplex. O que é um simplex, né? Então vale tudo substituindo cubos por simplex. O que é um simplex? Você pega um RK, né? RK mais 1, pega a base canônica, né? E peguem a soma convexa deles. Ou seja, aqui tem 1, 2 e 3. Soma convexa é o triângulo, no caso de dimensão 2, né, de K igual a 2, é esse triângulo que está aqui. Sim?
certo? Isso aí, o que é? Isso aqui nada mais é, então, ΔK, nada mais é do que o conjunto, as somas de I igual 0 até K, de xi e I, onde a soma do xi é 1. Isso é este hiperplano, né? Então, para que seja soma convexa, temos que pedir xi maior ou igual a 0. ¿Sí? A cápsula convexa linear desses pontos. Bom, pode fazer... Esse troço tem dimensão K. Esse triângulo aqui, quando K no caso, né, quando K é 2, né, isso aqui é um triângulo, né, um troço de dimensão 2. E vocês podem fazer exatamente a mesma coisa que está aqui. Vocês podem falar de um K simplex singular em M. E vale tudo igual. Então vocês podem achar isto em livros que vocês consultem. Como é que é? É uma cadeia, na verdade, mas cada um deles é uma soma de simplex. Observa que o que acontece quando K é 1? Bom, quando K é 1, você tem isto, né? Esse aqui é o 1 simplex. Sim? Bom, justamente, isso aqui é um simplex. Só que o bordo disso aqui está formado por K mais 1 simplex. Qual é a desvantagem disto? Que não fica tão bonito quando você aplica Fubini, porque é um triângulo. Mas em compensação, essa soma é uma soma simples. Então, vocês perdem uma coisa e ganham em outra. Então, o bordo do K simplex está formado por K mais 1 simplex, e aí vocês somam alternadamente a imagem, a restrição de C em cada uma das faces, né? De acordo com a orientação. Então vale tudo para simplex também. É a mesma coisa, na verdade. Só a demonstração de Stokes tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas não tem absolutamente nada demais. Então, bom, como a aula que vem vai ser a prova, deixem eu fazer um pouquinho uma revisão em diagonal do que vimos no curso. Um resumo do curso. Então, nós começamos o curso definindo variedades diferenciáveis. Certo? Então, resumo. Então, nós começamos o curso definindo variedades diferenciáveis. Variedades diferenciáveis são localmente, né? Localmente Rn, dimensão n, são localmente Rn e temos uma condição sobre a topologia. Uma condição fraca sobre a topologia, que é ter base enumerável e ser T2, ser Hausdorff, né? E nós vimos por que precisamos isto. Isto é equivalente, de fato, à existência de partições da unidade. Partições
da unidade. Partições da unidade, né, nós usamos de duas maneiras. Né? Partições da unidade servem para globalizar objetos locais. Típico caso, se vocês têm um campo em um aberto U, então, e um ponto P de U, então vocês podem definir um campo X barra, um campo agora em M, em toda a variedade, U é um aberto de M, claro, de tal forma de que X restrito a uma vizinhança de P seja X barra restrito a uma vizinhança de P. Você poderia definir variedades diferenciáveis como localmente RN que admite partições da unidade? É equivalente. É equivalente. Partições da unidade é equivalente a ter base numerável e CRT2. Só que aí ficaria meio estranho. Mas não só isso, mas também para localizar objetos globais. E o exemplo que vimos, muito importante, é pegar uma N-forma em M e pegar uma partição da unidade subordinada a um atlas orientado de M e aí poder definir, poder escrever ômega como uma soma de N formas, cada um com suporte contido numa carta, e aí a gente faz a conta no RN graças à mudança de variáveis. Né? Então, partições da unidade servem para isso. Né? Depois nós vimos fibrados vetoriais. Os fibrados vetoriais tem dois fibrados que nascem automaticamente na mesma hora do parto da variedade diferenciável. Vêm dois fibrados juntos, que são o fibrado tangente e o fibrado cotangente. Né? Se quiser o fibrado tangente. Né? Agora, a observação de como construir fibrados permite observar que, bom, se temos um fibrado vetorial, temos toda a álgebra linear associada a esse fibrado. Nós podemos pegar o fibrado produto, podemos pegar o fibrado dual, podemos pegar produtos tensoriais, podemos pegar K-formas, diferenciais sobre M. Este fibrado é o que vai ser mais importante para nós no curso, por causa da existência da diferencial. Sim, então, claro que todos eles são fibrados vetoriais, portanto todos eles têm suas seções. As seções disso aqui são os campos de vetores, as formas, os tensores de grau K ou as K-formas. Então, nós pegamos as K-formas sobre M, que nada mais é do que a seção do fibrado associado a ele. Certo?
Até esse momento, toda a construção é meio trivial, né? Simplesmente observar como construir fibrados e se vocês têm que cada fibra é um espaço vetorial, vocês construem o fibrado tal que cada fibra é o que vocês quiserem fazer dentro da álgebra linear com cada fibra do fibrado. Então, até aqui é uma construção puramente linear nesse sentido, né? Mas aqui nós temos um operador diferencial, né? Essa é a seguinte coisa que nós fizemos, nós definimos a diferencial das K-formas, das K-1 formas, ou, se vocês quiserem, do anel das formas diferenciais sobre M, né? Podem pensar assim, ou seja, que tem N operadores deste tipo, ou podem pensar, vamos pegar a álgebra das formas diferenciais, que nada mais é do que somas formais de K-formas. Lembrem, isto nada mais era do que a soma disto. Essa é a definição desse troço, é uma soma formal, né? E aí temos um operador a diferencial exterior, né? Que é linear para uma função diferenciável sobre M, a diferencial de G nada mais é isso aqui é uma forma que num vetor X é X de G. Sim. Estava com o bordo na cabeça ainda. O bordo vai ao contrário, né? Porque é o dual, justamente. É linear, né? Satisfaz a semente que define D como agem as funções nas zero formas, né? E indutivamente, né? Se sigma é uma K-forma e ômega é uma forma, então isto é isto permite fazer indução e definir, esta é a semente e isto permite definir D em toda a álgebra das formas diferenciais com a propriedade, usando a propriedade que D quadrado é zero. Sim? Então, agora temos as formas diferenciais com o produto de formas e com a diferencial exterior. Isto é uma álgebra graduada, isto é uma álgebra diferencial graduada. Quando falamos de espaços vetoriais, observamos a existência do pullback, né? E quando temos uma função f de m em n,
e temos ômega uma K-forma sobre N, ou uma forma sobre N, então automaticamente temos o pullback de ômega, que é uma forma do mesmo grau, com a mesma descomposição de M. Sim? E a magia que tem o pullback é que comuta com a diferencial. Essa é a propriedade mais importante para nós do pullback. As outras são óbvias, né? Linearidade, né? Mas a propriedade de comutar com a diferencial faz com que o pullback, né? Então, isso aqui preserva toda a estrutura algébrica e diferencial. É um morfismo de álgebras graduadas. ¿Sí? E isso, de fato, nós usamos para provar o teorema de Stokes, que, como vimos, um super teorema que vocês vão ver aparecer muitas vezes ao longo da carreira de vocês, né? E no meio dessa viagem, que mais nós vimos? Deixem eu ver. Vimos também o conceito de subvariedades, que aparece de muitas maneiras diferentes. Nós hoje, de alguma maneira, quando vocês pensam na integração desta forma, desta maneira com cadeias, como falei, a integral, né, este objeto, depende muito mais da imagem de C do que da função C. Claro que C pode ser singular, no sentido de que não seja nenhuma imersão. Pode. Mas esta integral não vê esses pontos. Porque quando vocês fazem o pullback de um ponto onde uma K-forma se anula, que é um ponto onde C é singular, quando fazem o pullback isso é zero, então não acaba não contando para a integral. Então, de alguma maneira, o que vocês estão pensando aqui estão vendo isto dentro de M como uma subvariedade em M. De fato, foi assim que nós começamos a ver cadeias, né? Eu peguei uma K-forma em M e pegamos uma subvariedade de dimensão K compacta em M. Subvariedade regular. Então, claro que isto faz sentido. Lembrem, aqui tem a inclusão e, na verdade, isto é isto, né? Estamos integrando sobre SK. Né? Então, SK compacta e orientável e orientada. Então, isto faz sentido. Então, as subvariedades também aparecem no teorema de Stokes, mas aparecem de muitas outras maneiras. Para nós apareceu muito forte no sentido de construir exemplos e de provar que grupos de Lie eram grupos de Lie, ou seja, que eram variedades diferenciáveis, graças a pegar preimagens de valores regulares. Então vimos também subvariedades. E vimos que tem dois tipos, né? As imersas, isto é simplesmente uma imersão, né? Uma função diferenciável cuja diferenciável é não singular, e mergulhadas.
que são subvariedades imersas, onde a topologia original, a topologia do domínio, coincide com a topologia do pullback. Ou seja, aqui, então, temos J de uma variedade abstrata em M, uma imersão. Então aqui temos duas topologias. A topologia de S, por ser uma variedade diferenciável, e a topologia dada por preimagens de abertos de M. São duas topologias aqui. Então, a gente diz que a subvariedade é mergulhada quando essas duas coisas coincidem. Em particular, J tem que ser injetiva, né? Senão, essas topologias não coincidem por causa de que não estamos pedindo T2 nas nossas variedades. A contrapartida das imersões são as submersões. Que permitem construir objetos muito importantes, como foliações, como grupos, como variedades interessantes, né? Tem toda uma área da matemática. Nós vimos métricas riemannianas também, mas só vimos métricas riemannianas como uma aplicação de partições da unidade. Mas a geometria riemanniana, que é o estudo das variedades com sua métrica riemanniana, é toda uma área da geometria imensa. E a métrica induz uma noção de curvatura na variedade. Em particular, tem as variedades de curvatura negativa, as variedades de curvatura zero, as variedades de curvatura positiva. E as variedades, o estudo das variedades compactas de curvatura positiva é também toda uma área. Apesar de que quase não existem exemplos. E todos os exemplos que existem se constroem com submersões. De uma maneira ou de outra. Todos os que se conhecem aparecem como submersões ou variações de submersões. E se conhecem pouquíssimos exemplos. Que são muito difíceis de construir. É muito fácil construir curvatura positiva local. Se vocês pensam como nós construímos a métrica riemanniana, nós construímos a métrica num aberto, usando uma carta, pegamos uma partição da unidade, então nós conseguimos construir isto numa carta U-alfa, né? E depois o que nós observamos é, bom, agora observem simplesmente que isto que está aqui está definido globalmente, né? E satisfaz tudo o que a gente quer. E acabou por aí, né? A curvatura é um troço que depende de derivadas segundas da métrica. É um operador que depende de calcular derivadas segundas. Em particular, vocês, como isto está no domínio de uma carta, vocês podem fazer essencialmente o que vocês queiram com isto. Vocês têm muita liberdade. Em particular, podem colocar curvatura positiva. Mas quando multiplicam por uma partição da unidade e querem calcular derivadas segundas disto, aparecem derivadas disto sobre as quais vocês não têm nenhum controle. Então, o fato de vocês conseguirem curvatura positiva localmente não quer dizer que possam conseguir curvatura positiva em todos os lados. Por que estou falando disso? Porque isso é um bom exemplo da limitação das partições da unidade. Não servem para qualquer coisa. E também falei disso por causa das submersões, né? Que, poxa, são super importantes, são a origem de todos os exemplos conhecidos de variedades com curvatura positiva, compactas.
que mais vimos? Bom, vimos orientação, claro, fundamental para todo o que nós fizemos, fundamental para a integração, sobretudo, principalmente, né? E vimos que uma coisa importante para nós é que, então vimos orientação e vimos que uma orientação, né, uma variedade orientável, então podemos pensar como uma n-forma nunca nula. Nunca nula quer dizer em nenhum ponto se anula, né? Então, o espaço das orientações são os espaços dados por n formas que nunca se anulam, a menos, claro, de um múltiplo. Múltiplo por uma função positiva, né? De alguma maneira, esta é a maneira mais útil para nossos objetivos de ver orientação, né? E essencialmente foi o que vimos. Não vimos mais do que isso, e claro que culminamos, né, nessas duas aulas com o teorema de Stokes. Sim? Bom, nesses minutinhos que nos restam, gostaria de saber se vocês têm alguma coisa que vocês queiram ver de novo, ou alguma pergunta, ou alguma dúvida de alguma coisa em particular, ou alguma construção, alguma coisa que não entenderam. Nas aulas que a gente deu, a gente viu muito sobre orientação, mas assim, falta um pouco meio que conversa como provar que a coisa não é orientada. Porque sempre dá muito trabalho fazer isso. Em geral, é difícil saber se um troço é orientável ou não. Sim. Porque a propriedade de orientabilidade é uma propriedade global. Tudo é localmente orientável, porque você tem uma carta com N e podem puxar a orientação de N. Mas provar que uma coisa é não orientável é mais delicado, né? Mas a forma usual de ver, assim, você está pedindo uma receita genérica para ver se alguma coisa é orientável ou não. Isso não existe. Mas posso te dizer qual é o espírito, de alguma forma, né? Então, o que você pode fazer? Vamos supor que nós temos uma variedade. Eu te dou uma variedade e eu te mando orientar. Orienta esse troço. Então, como você faria? Bom, então, a primeira coisa é você pegar um ponto. Sim? Você pega uma vizinhança coordenada. Até aí estamos bem, né? Porque puxamos a orientação. Então, aí você dá a orientação nesse ponto de uma carta. E como você sai daí? Bom, você pode sair daí fazendo o seguinte. Pega uma curva, sim? Vai no bordo e pega uma carta nesse ponto. Então você pega uma carta aqui. Imagina que todas essas cartas têm como domínio de definição uma bola, né? Você pode supor isso. Muito bem, então aqui temos uma carta Φ1, esse é nosso U1, aqui é U2, aqui temos outra carta Φ2. Então você quer que as cartas sejam compatíveis. Então o problema é a interseção. Sim? Então você diz, bom, eu vou pegar Φ2 se eles definem a mesma orientação nesse pontinho, ou um pontinho aqui, vamos dizer. E se não, troco um sinal, pego
revirto um sinal de uma primeira variável de φ2 e aí tudo bem. Então, agora temos 2, eu consegui estender um pouquinho, né? Bom, em princípio, se a variedade é conexa, que conexa e arco conexa para variedades é a mesma coisa, e arco conexa por arcos diferenciáveis para variedades é a mesma coisa que conexa. Então, eu posso ir para todos os lados e tentar repetir a mesma coisa. Como se eu pego um ponto aqui e eu quero definir aqui, este intervalo é compacto. Então eu posso cobrir com um número finito de cartas e ir fazendo o mesmo truque. Sim? Você faria assim, parece razoável, mas qual é o problema? Bom, o problema é que quando eu faço com esta pode fazer assim. Aí quando eu venho com esta e faço a mesma coisa e chego aqui, eu posso vir todo bonitinho, quando eu chego aqui, cheguei com orientações contrárias. Mas observa que você estava obrigado. Quando você pegou a segunda carta, você só podia pegar ou esta carta ou a contrária, mas estava obrigado, não podia. E você estava, este pontinho obrigou você a fazer tudo. E quando você voltou com um erro. Então não é orientável. Isso demonstra que não é orientável. Então, o que quer dizer isto? Então vamos deletar, vamos apagar o que não presta. O que temos aqui? O que é esta curva que eu acabo de desenhar? Bom, deixem eu fazer um pouquinho menor para não... Essa curva foi muito grande. Então, temos esta curva vermelha. Compacta. Coberta por um número finito de cartas. Todas convexas. Vocês podem pegar as interseções convexas. E quando vocês fazem o caminho, vocês chegam aqui. O problema foi aqui, né? E vocês chegam que uma componente da interseção de duas tem as orientações opostas. Vocês podem escrever isto assim. Em vez de escrever assim, podem fazer assim. E agora cobrir isto com... Cartas cujos domínios são convexos, falei? Sim, conexos. Cartas cujos domínios são conexos. As interseções são conexas, 2 a 2. O que obriga vocês a ir definindo de uma maneira só, mas que quando vocês voltam, vocês começaram aqui, vamos dizer. Então vocês estão obrigados e quando vocês voltam atrás, vocês têm uma inconsistência na orientação aqui. Então não é orientável. O que isso diz é que de alguma maneira a orientação vocês podem ver como alguma coisa sobre curvas. As curvas fechadas estão de alguma maneira ligadas à orientação. Só para você tentar provar, por exemplo, que o RP2 não é orientável. Se eu fizesse essa abordagem, colocasse uma curva no RP2, você como orientar tipo... Isso. Este método serve em geral. Se você pode fazer isto, claro que a tua variedade pode ser muito maluca e vem da China e os chineses definem a variedade de uma maneira muito louca, então você não sabe como fazer isto, não sabe, você precisa definir as cartas. De repente a variedade vem como
pré-imagem de um valor regular é uma função extremamente complicada, por exemplo. Você pode provar com uma variedade, mas vai achar cartas, entendeu? Assim, isto é teórico também. Não necessariamente é fácil encontrar isto. Claro que, por exemplo, em RP2 ou na faixa de Möbius é muito simples. Outra coisa que isso diz, bom, a nossa variedade está aqui, mas olha para isto, né? Olha para a união dos domínios desses abertos. É uma união de abertos. É aberto. Então, isso que está aqui é um aberto dentro da variedade que não é orientável. Essa é outra maneira. É fácil ver que RP2 tem dentro um aberto que é uma faixa de Möbius. Então não pode ser orientável. O motivo é esse. Então, o que você vai ter que fazer é tentar achar um aberto, ou tentar achar uma curva esperta, onde você possa fazer uma construção desse tipo. Isso com as ferramentas que nós temos hoje. Tem outras maneiras, são mais sutis e envolvem invariantes topológicos. Sim? Nós vamos ver um pouquinho disso. Mas, com o que nós temos hoje em mãos, isto é tudo o que podemos fazer. Não. Achar algum aberto não orientável dentro da tua variedade. Em princípio, bom, como não sei a pergunta, vou repetir. Né? Ele perguntou se, dado uma função diferencial entre variedades com bordo, a pré-imagem do valor regular é uma variedade com bordo. E alguém reclamou que como definir ser regular. Né? Mas a definição de ser regular é a mesma, porque você tem diferencial, você pode falar do oposto da diferencial, pode falar todos os objetos, então não é problema. E sim, vai ser uma variedade com bordo. Sim. Sim, porque se você pensa como é que você prova que uma variedade é uma construção local. Então, a mesma construção local serve para provar que só que vai estar modelada em HN em vez de em RN. Mas é a mesma coisa, sim. Sim, é a mesma coisa. Sim, mas as variedades sem bordo são variedades com bordo, só que com bordo vazio. Se você olha na definição, a phi, né, as cartas vão parar em HN, mas não quer dizer que a imagem tenha que tocar o bordo. A imagem de todas as cartas pode estar no interior de HN, e isso te dá uma variedade. O que não é verdade é o contrário, ou seja, uma variedade com bordo não é uma variedade.
Mas uma variedade é uma variedade com bordo e com bordo vazio. ¿Qué otra cosa gustarían de ver? Ele está pedindo uma interpretação geométrica do colchete. Nós vamos precisar disso. E vamos ver mais para frente, mas posso já te dizer o que é. Então, ele perguntou uma interpretação geométrica por colchete, já falei, né? Então, uma interpretação é com fluxos. Então, supõe que você tem um campo X, né? E outro campo, dá para ler essas vermelhas? E outro campo Y. Certo? Bom, então, se tem X, você tem o fluxo de X. Sim? Se tem Y, você tem o fluxo de Y. Sim? Bom, agora o que você pode fazer é o seguinte. Então pensa no fluxo de X. Então, isso aqui, claro que eu estou pegando um ponto, o colchete é uma construção, depende de derivadas primeiras. Então, eu posso pegar um ponto, pegar uma carta, fazer a visão local do que é um colchete, né? É um operador local, o colchete. Então, o que você tem é as curvas integrais do campo. Então, tem teu ponto, você tem teu ponto aqui, e por aqui você tem as curvas integrais de X. Tem? Ou seja, isso que está aqui é φ de t x em cada ponto. Se aqui está Q, um ponto Q, aqui está nosso ponto P base. E essas são todas as curvas integrais, a curva integral que passa por Q de X. Em particular, você tem uma especial, porque nós fixamos um ponto que é este. Agora tem o mesmo para Y. Por aqui, então, passa φ, Y, T do mesmo P. Cada uma delas é um diffeomorfismo quando você fixa T, ou seja, isto é φ x T de Q também. Quando você olha o fluxo assim, fixando T, isto é um diffeomorfismo. Então você pode vir aqui, pega a curva, esta curva, vem aqui e vem nesse ponto que está aqui. Agora, em vez de olhar, claro, quem é x? X é a derivada desta curva, porque é uma curva integral. Mas não olha x, olha y. Então, aqui está y, este vetor que está aqui, é y no ponto φ x p de t. Eu gostaria de comparar este com o y em P. Então você poderia dizer, bom, subtrai, divide por T e pega T indo para zero. Quero ver essa derivada.
Bom, isso é uma besteira gigantesca. Por quê? Porque isto está neste ponto, no espaço tangente a este ponto, e este está em outro espaço tangente. Eu não posso subtrair vetores em espaços tangentes diferentes. Isso ficou gravado? Não pode ficar gravado. Isso está errado. Sim? Certo? Então, mas o que você pode fazer é pegar o pullback com o diffeomorfismo para levar para P. Então, o que você pode... Ou pegar a diferencial desta para lá. Mas então o que você faz é isso. Então, agora você pega φ t x inversa, que a inversa desta é com menos t. Ou seja, assim. Este é o diffeomorfismo inverso e, portanto, você calcula a diferencial disto. Agora sim, isto leva para P. E agora sim, então, o que estou dizendo? Isso aqui te dá pegar o vetor y e puxar para trás via o fluxo de x. Isso te dá um monte de vetores, mas agora no mesmo espaço vetorial. Todos estes que estão aqui moram em TPM. Isso é uma fixado, P está fixo. Então, para cada t temos um vetor aqui. É uma curva aqui, posso derivar. A derivada dessa curva é cochete. Ou seja, isto. O limite quando t vai para zero. Isto é o cochete. Não gostou. Pela tua cara vi que você não gostou. Mas tem outra maneira de ver o que na verdade é parecido com isso. Então, olha isso que está aqui, né? Isso. Suponha que x é um campo coordenado e y também é um campo coordenado do mesmo sistema de coordenadas. Então, este desenho é justo, né? Então, se eu estou em P, aqui, como é que aí aqui P, vamos dizer que P seja P aqui, P é φ de 0, 0. Então, olha para este ponto que está aqui. Esse ponto que é φ de ST fixo, ST fixo. Então, como que eu posso chegar aqui saindo de P? Bom, posso vir por aqui e depois subir por aqui. Ou também posso vir por aqui e depois ir por aqui. Eu vou chegar no mesmo lugar. Sim? Porque é um sistema de coordenadas. Justamente isso que está aqui é o fluxo de um dos dois campos coordenados, as curvas integrais, e isso aqui é o fluxo do outro. Você vai por um ou por outro, e depois por outro, não importa a ordem, você acaba no mesmo lugar. Quando isso acontece, o cochete é zero. Porque o que acontece é que os fluxos comutam. Os fluxos são diffeomorfismos. Então eu posso fazer isto. Para T e S pequenininho, restringindo o suficiente, eu posso fazer isso. E eu posso ainda fazer isto. A derivada deste troço é o cochete. Quando o cochete é zero, a derivada é zero. Isso não quer dizer a priori que comutem. Mas comutam. Isso porque são fluxos. Então aqui tem uma interpretação. O que quer dizer que o cochete é zero? E aqui tem uma
a visão geral do colchete. Observem isso também, né? Se vocês têm o carta, o x, u carta, então temos xi derivar em relação a xi, os campos coordenados, e o que vocês sabem é que o colchete é zero. Porque as funções, esse é um operador que age em funções sem infinito, em particular C2, as derivadas parciais segundas comutam, é por isso que esse operador é zero. Sobre as funções C2, né? Comutam. Então a pergunta é, então, agora esqueçam que, suponha que eu tenho N campos que satisfazem isso. São campos coordenados de alguma carta? Olha, esqueça, né? Bom, uma das propriedades que isso tem é isto e x1, xn são uma base. Sim? São as duas propriedades que nós vimos. Isso caracteriza os campos coordenados. Ou seja, se vocês têm N campos vetoriais, que são uma base das seções no aberto, e que o colchete entre eles é zero, então existe um sistema de coordenadas tal que eles são campos coordenados. Talvez você tenha que fazer o abertinho um pouquinho menor, mas é toda a restrição. Ou seja, localmente, isto caracteriza os campos coordenados. Isso é uma das versões do teorema de Frobenius. Não, o campo nulo, o colchete com qualquer coisa é zero. Ok? Bom, então, quinta-feira é a prova, estudem bastante. Eu vou ficar aqui o máximo que a minha garganta permita. E Francisco vai estar aqui até quinta também. E podem consultar qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham. Tá bom?